E aí, gente boa de Mongaguá, muito bom falar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Menuti, fui diretor da Cultura e agora sou um dos coordenadores do movimento Tamo Junto. Estamos aqui hoje com mais uma conversa positiva. Só que agora nós vamos entrar em 8 episódios falando sobre a cultura e a importância da cultura nas nossas vidas. Então eu vou passar agora para as pessoas que estão com a gente aqui para se apresentar para vocês que estão nos assistindo. Elô, pode se apresentar aí. Oi, galera, eu sou Heloísa Mello, sou articuladora sociocultural. Eu estudei turismo e gestão de turismo e hospitalidade e vou contribuir nesses vídeos com essa visão de turismo, de esporte, lazer. Esporte não, esporte é do Vitor, mas também, né? Só de espectadora, eu não pratico esporte. Não. É isso aí, tamo junto. Valeu. Marcos. Olá, galera. Prazer estar com vocês. Meu nome é Marcos Lima. Eu, além de engenheiro civil, sou instrutor dos treinamentos Mastermind e quero estar junto com vocês aí também nessa empreitada, onde nós vamos falar sobre a cultura na segurança, né, e no trânsito. Isso é um bate-papo bem legal, tenho certeza. Valeu, Marcos. Vamos lá, Léo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo Linhares, sou pastor e estou aqui também para poder contribuir nesse bate-papo e mostrar que a religião ela tem muito a ver com a cultura e por isso nós estamos aqui para conversar. Muito bom. Valeu, Léo. Vamos lá, Felipe. Legal, Edu. É importante estarmos aqui para discutir isso. Eu me sinto honrado em participar aqui também dessa conversa, bate-papo com 8 episódios. Eu sou Felipe Guedes, arquiteto e instrutor dos treinamentos Mastermind do Litoral Sul Paulista. E nós vamos debater aqui sobre a importância da cultura nas nossas vidas, no cenário, né, que a gente se coloca durante o dia. E já fazendo uma introdução aqui, o que é cultura, né? Por que as pessoas, às vezes, elas não entendem como funciona o código por trás do sucesso pessoal e profissional? Por que algumas empresas chegam lá e outras não? Por que algumas pessoas alcançam um triunfo, outras não? Por que algumas cidades dão certo, têm um resultado econômico e turístico e social positivo e outras não? E é isso que a gente vai debater aqui, porque essas pessoas que fizeram as coisas dar certo, as cidades que fizeram as coisas acontecerem, elas entenderam que o segredo é essa habilidade dos líderes de saber construir uma cultura positiva, uma cultura de liderança, uma cultura vencedora, de alta performance e de desenvolvimento, porque não existe nada abaixo da luz do sol maior do que a cultura. É isso que a gente vai falar aqui. Hoje nós vamos fazer uma gravação aqui abrangendo, né, uma coisa bem geral, né, para dar uma introdução ao nosso projeto Cultura Positiva, né? São as 8 segmentos que nós vamos falar. Uhum. E eu queria e você, Lô, o que você acha aí? Dá uma palhinha para a gente. Você fala bem pra caramba aí, a gente gosta de te ouvir. A cultura, ela é tudo, né? Tudo que a gente faz no cotidiano, tudo que a gente faz que nos faz expressar o que nós somos como indivíduo e como povo também, como sociedade, né? Então, desde o feijão em cima do arroz, ou se é bolacha ou se é biscoito, tudo isso tem a ver com a cultura, né? De coisas bem bobinhas como essas, até manifestações de cultura mesmo, como dança, como expressões artísticas, estilos, né, escolas artísticas. O Felipe é arquiteto, estudou bastante isso, né, as influências das escolas artísticas e como elas são construtoras e resultados da cultura, né? Então, e importante, como nós aqui em Mongaguá somos estância balneária, né? Quer dizer, temos um selo turístico, né? Que é importante dizer, ele não é permanente, ele é de tempo em tempo, ele é revisto. Então, também precisamos cuidar disso, né? Entender o que isso significa,
como se beneficiar disso economicamente, né? E qual é o papel de trabalhar as culturas, né, para manter e ainda melhorar esse selo, né, essa certificação de que é um lugar aprazível, um lugar que as pessoas desejam passar bons momentos, né, férias e todos os motivadores positivos do turismo. Estou aí, estou com vocês. Tá certo. Marcos, o que você pode falar para a gente um pouco da cultura geral aí da nossa cidade, da cultura geral? Eu gosto de lembrar que é a cultura que nos molda, né? É pela nossa cultura que nós somos reconhecidos e respeitados ou não. Nota que quando você recebe uma pessoa e ela tem hábitos muito diferentes, né, dos seus ou daquilo que é considerado normal, vamos dizer assim, ela acaba recebendo um título, né? E esse título muitas vezes está ligado aos modos dela, a maneira com que ela age. O que não quer dizer necessariamente, muitas vezes, que seja ela culpada daquilo, mas sim da cultura. E nota que isso ela efetivamente vem de berço, né? Nós somos reflexos, nós somos resultados dos nossos pais. A maneira com que eles foram criados, que muito provavelmente tem uma ligação muito forte com a maneira com que os avós deles foram criados, ou seja, é uma transmissão de cultura. E como é que isso se modifica? A partir do momento em que você começa a ter uma percepção diferente. Quando você muda para uma outra região que tem uma outra cultura, quando você começa a estudar, a entender, a ouvir e perceber outras culturas, e aí você faz as suas próprias análises. Então, o que eu quero dizer com tudo isso no final? Quero dizer que nós somos moldados pela nossa cultura. E uma atenção especial a isso é fundamental, porque é ela que vai dizer como você deve ou não se ambientar, ou melhor seria, né, que você se atentasse a ela para que você possa se ambientar em diferentes regiões, em diferentes momentos, em diferentes grupos, sem sair com um título negativo, com uma percepção errada a teu respeito. Porque às vezes não é isso que você é. Às vezes é assim que você se comporta por algo que você aprendeu e tem como certo, né? Então, eu considero a cultura o início de tudo. Alguém falou, não sei se foi aqui que eu ouvi alguém falar a respeito dos primórdios, né? Nota que os homens das cavernas, eles tinham uma cultura, né? Então, isso está no DNA, isso vem de muito, muito, muito lá atrás, né? Eles, quando começaram a sair das cavernas, descobrir o mundo, brigar contra animais selvagens, cuidar da própria existência, matar animais, fazer fogueira, em que horas acendia uma fogueira, quanto tempo tinha que mantê-la acesa, né? Então, nota que isso veio sendo passado e modificado ao longo do tempo. E cada região descobriu a sua, né? Cada pessoa se moldou da sua maneira. Então, é fundamental isso que nós vamos falar, que nós vamos debater agora. É isso aí. Léo, o que você tem para falar para a gente aí num contexto geral? Então, Edu, para mim, né, quando eu olho principalmente para esse lado da religião, a gente vê que a cultura ela é muito forte, né? O Marco estava falando agora e eu lembro, né? Eu sou formado em metalurgia, trabalhei em usina, né, durante 10 anos no setor de qualidade. E no curso a gente acabou vendo que uma das maneiras que o aço ele foi descoberto, né, foi quando eles acendiam essas fogueiras e colocavam os metais próximos às fogueiras, e no dia seguinte eles viam que derreteu aquelas pedras, né? E aí eles foram estudando e vendo que ali poderia ser transformado em uma coisa maleável e depois que se tornaria, né, boa por uma construção. Mas enfim, quando eu olho principalmente para a cultura religiosa, eu lembro que muito tempo atrás tinha uma hora do rádio que tocava a canção Ave Maria, né? Não sei se ainda toca hoje, não escuto mais rádio,
mas principalmente nesse segmento de igreja, para você ver, aqui no Brasil não é tão forte, mas quando você vai para a América do Norte, né, quantas pessoas não saíram do coral de igrejas, né, cantores famosíssimos aí, como que a gente conhece, a gente canta, e poderia citar aqui vários nomes, por uma cultura que eles têm. Aqui nas igrejas não é muito ainda essa cultura de coral, mas existe, né, outras culturas, e a música é uma coisa que está muito ligada tanto com a igreja quanto com a cultura e tem nos moldados, né? Eu estava lembrando aqui, uma vez eu fui para Ouro Preto e a expressão que a gente usa, pé rapado, ela está ligada com a igreja, porque as pessoas que tinham posses e dinheiro, elas iam para as igrejas de cavalo, carroças, né? Então elas paravam em frente à igreja e se tivesse um dia com chuva, elas desceriam em frente à igreja e não teria problema algum. Agora, as pessoas que eram mais simples, elas iam andando. Só que o caminho era barro, era terra e elas sujavam os pés. Então, nas igrejas em Ouro Preto, as antigas, eles têm um pedacinho de metal na porta em que todas as pessoas simples, elas tinham que chegar e raspar o pé para limpar o pé do barro para poder entrar dentro da igreja e não sujar a igreja. Então, por isso ficou vinculado o pé rapado com quem às vezes não tem dinheiro ou está numa situação ruim, e é justamente por uma coisa que acontecia dentro das igrejas, né? Então, você vê que uma frase que está aí ligada a muitas pessoas, né, que muitas vezes se torna pejorativa, né, quando as pessoas querem falar alguma coisa contra alguém, mas é uma cultura que vem muito tempo atrás lá nas igrejas. Em Ouro Preto, você vê em praticamente todas as igrejas, elas têm o metalzinho na entrada para poder entrar. Então eu vejo que isso está muito ligado, né? E às vezes a gente acha que uma coisa não está funcionando em detrimento da outra, né? Principalmente no segmento religioso, mas como nós somos ligados nisso tudo e moldados por isso, né? E falando um pouco sobre a questão de como a cultura molda, né, as nossas ações e tudo mais, me veio uma situação que, se você olhar uma estação de metrô, a rua que está a estação do metrô e dentro da estação do metrô. Incrível como na rua as pessoas jogam coisa no chão, porque a rua está suja, as pessoas não teve o serviço de limpeza que passou por ali, então a pessoa se sente, parece ter uma permissão para que ela jogue aquele lixo no chão. Mas quando ela entra dentro do metrô, eu duvido que ela pegue um papel e joga no chão, porque você não vê um papel no chão do metrô. Então, isso mostra realmente como que as pessoas se comportam de acordo com o local que elas estão, né? Quando a gente dá os exemplos de outras cidades que têm milhões de visitantes com poucos habitantes, significa que se aquela cidade está limpinha, por quê? Porque os habitantes daquela cidade já não jogam lixo no chão. Eles já têm a cultura de ter uma limpeza. Então, se a cidade tiver uma cultura já moldada, com certeza quem vier para a cidade, quem for na cidade que já tiver essa cultura forte, ela vai acabar moldando as ações das pessoas também, né? Pelo fato também de você, por exemplo, a questão de farol. Se a sua cidade não tem farol, tem a faixa de pedestres. Se todo mundo para na faixa, já também é a mesma situação, né? Ela vai se replicando, essas ações vão se replicando até que a cidade consiga ter essa diferença. Quando a gente fala da cultura local, assim, eu penso muito nisso, assim. E aí o maior desafio que fica mesmo é como a gente consegue, né, mudar, como que a gente consegue, aos poucos, ir avançando nessas situações, né, Felipe? Sim, sim, importante você ter tocado nesse ponto. Eu creio que a gente vai falar muito mais a fundo sobre cada ponto desses durante a nossa série aqui. Mas é importante porque isso só mostra o tamanho da cadeira que você ocupou na prefeitura durante esse tempo, né, como diretor cultural, a importância que tem, o peso que tem, a relevância que tem isso, e a quantidade de coisas que você fez, mesmo com pouca verba na prefeitura, né? Porque muitas pessoas pensam que cultura é dança, música, teatro e outras expressões artísticas, e só. Mas não, cultura é muito maior do que isso. O que é uma cultura? É
o somatório dos hábitos das pessoas de um local, de um grupo de pessoas. Ou seja, como eu me comporto, como você se comporta, como nós aqui nos comportamos, vai traçar a cultura do nosso grupo aqui do Tamo Junto. Eu tenho uma cultura aqui na minha residência que me educa meu filho, a minha esposa. Então, tem regras aqui dentro. Então, as regras, as leis, as normas, as receitas, os protocolos, os procedimentos, tudo isso, né, forma a cultura de um local, né? E quando ela é forte, ela é bem estabelecida, ela altera o inconsciente coletivo das pessoas. Então, da mesma maneira que a soma dos nossos comportamentos faz a cultura local, essa cultura vai moldar os nossos comportamentos e das pessoas que vierem para cá participar do nosso grupo, né? Porque lembrando que quando você não está dentro de um grupo, ele é uma panelinha. Depois, quando você está lá, ele já não é mais uma panelinha, né? Já vira o teu grupo. E nós vamos falar aqui toda segunda-feira, né? Esse quadro vai ser veiculado toda segunda. O primeiro deles vai ser a cultura na saúde e meio ambiente, a importância da cultura nessas duas áreas. Depois a cultura no comércio e na economia, como que ela transforma os comportamentos e o faturamento, o rendimento econômico de uma cidade. A cultura na educação e no esporte, a cultura no turismo e eventos, a cultura na segurança e trânsito, a cultura na gestão pública e o último episódio, a cultura na religião. Nós vamos ter o prazer de estar aqui com você, falando, discutindo, debatendo, com você que eu digo, você que está nos vendo aí, porque se a gente quer construir uma cidade mais forte, uma cidade com uma cultura de alto desempenho, uma cultura que dê vontade de morar, de viver nessa cidade, a gente precisa debater isso para fortalecer e construir. Acabar com esse negócio do toma lá da cá, porque eu não sei você, Edu, mas eu não vendo, eu não voto em quem compra voto. E você? Exatamente. Você já está dando um spoiler aí. Esse é o nosso próximo projeto aqui em Mongaguá, para justamente a gente levantar, acabar com esse toma lá da cá, a manutenção de certas pessoas no poder, que não tem mais espaço para isso. A gente acredita que Mongaguá, a partir desse ano, vai superar isso, vai ser uma superação para Mongaguá. Então, é exatamente isso, assim, eu não voto em quem compra voto, sabe? Então, não é só o meu caso, assim, mas o meu candidato não está comprando o meu voto, ele não está comprando o seu, mas se ele ir lá atrás, ele está fazendo isso, se você sabe que ele está fazendo isso, você é cúmplice, você compartilha é conivente com essa atitude aí. Então, a gente aqui em Mongaguá vai lançar um programa, um projeto, né, um movimento, na verdade, que é um movimento nacional aí que vai viralizar e vai com certeza mudar a cultura no voto, né? Eu ia dizer isso, na verdade, a ideia é promover uma nova cultura, né? Uma nova cultura, porque essa questão de comprar voto parece, para algumas pessoas, parece ser tão simples, né? Tão comum, parece que faz parte do jogo. Já está... Né? Faz parte do jogo. Anormal é quem não faz. Precisamos vencer isso, né? As pessoas, o cidadão, ele fica muito indignado com a corrupção, mas por muitas vezes, para o seu próprio benefício, ele acredita que seja, ele também se corrompe, né? Exato. Então precisa entender que não adianta simplesmente pensar em mudar o político eleito, né? É necessário, antes disso, para mudar esse político, tem que mudar o eleitor, né? Porque é representatividade, né? Se aquela pessoa está eleita para representar aquelas pessoas, né? Aquele cidadão que votou, né? Então, precisamos ter muita consciência dessa representatividade. E o que a gente vai querer mostrar também, Felipe, não é questão só da compra do voto,
mas também, às vezes, mostrar para a pessoa que, às vezes, uma outra atitude é similar, só que, às vezes, a pessoa não interpreta aquilo como compra, mas, ao mesmo tempo, o cara que ganha um vale combustível ali, isso acontece muito, não estou falando que é nas cidades em geral, o cara ganha um valezinho de 20 litros para colar o adesivo no vidro de trás, pô, isso não é a boca de urna ali, a compra no dia, mas é uma compra do voto, né? Uma compra por apoio político. Então, a gente do Tamo Junto, assim, nós somos totalmente contra, nós vamos rechaçar, vamos expor mesmo essa situação, abrir fazer um tutorial, mostrar para as pessoas com o que pode, o que não pode, e se a pessoa vê alguma coisa acontecendo que não pode, aonde denunciar, para quem falar, sabe? Para a gente definitivamente esse ano aqui Mongaguá vai ter, a gente vai tentar fazer essa diferença aí. É isso aí. Legal. Importante. Então, nos vemos na próxima segunda, então. Isso daí. Na próxima Horário, segunda-feira, Estaremos juntos. Legal. Horário. a gente começa o nosso primeiro episódio. Felipe, qual que vai ser a próxima segunda? A cultura na saúde e no meio ambiente. É isso daí. Tá bom? Horário? Horário a gente vai soltar pela manhã, né? Vamos soltar por volta de umas 10 horas da manhã, que é o horário dali do pessoal acordou, já tomou um café e já vai começar a semana ali para... Legal. Tá certo? Então, Perfeito. agradeço a presença de todos, agradeço a você que nos assistiu até agora e tamo junto, pessoal. Valeu! Tamo junto. Valeu. Tá, só. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.